Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos aqui no estúdio da Rádio Montanhês 97,1 FM, mais uma vez com o programa Olhar Facica. E hoje, como de costume, trouxemos mais um assunto interessante, relevante para a sua vida e para a minha vida. E o assunto é produção, administração de produção, gestão de bens, recursos escassos e mais ainda, atrelado ao tema, nós temos aí custos, logística e para isso, para conversar um pouco mais, nós trouxemos um amigo, professor, doutorando pela Universidade Federal de Lavras, o professor Leandro Bassotto. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Vamos aí discutir um pouco sobre administração e enriquecer mais esse programa com as nossas atividades, né? Muito bem, professor. Então, a gente vai dando aqui alguns recados, lembrando dos muitos eventos que acontecem na faculdade, e você ainda que não fez a sua matrícula, que está interessado em quaisquer um dos cursos oferecidos pela Facica, não perca tempo, vá, procure a faculdade, faça a sua inscrição. Você que não fez vestibular, ainda ligue, pegue orientações para um vestibular agendado ou meios de acesso múltiplo que a faculdade oferece. Bem, o professor Leandro é professor do curso de Administração de Empresas e hoje, falando do curso de Administração de Empresas, eu também tenho o prazer de lecionar lá também. Vou começar com um conceito básico, né, professor? Nós vamos falar o que é administração de empresas. Poderia definir para nós o que é a administração, de que se ocupa o profissional formado em administração? Bom, a administração é a habilidade de gerir atividades e garantir com que os resultados e os recursos sejam melhor administrados. Essa é uma função que se aplica em todas as profissões e nós temos que ter a capacidade de aplicar, de desenvolver e de estimular isso, tanto em nós, como nos alunos, como nas outras pessoas, em toda a sociedade. É um tema que está presente, inclusive, na nossa vida pessoal, administrando a nossa casa, o nosso lar. Então, ele se aplica em todas as realidades. Verdade, professor. Deixando o conceito um pouquinho mais informal, vamos dizer assim, a administração, então, nós podemos entender que é a administração de recursos materiais, humanos, tecnológicos ou não, em um determinado local físico ou não, para um determinado fim. E esse fim, obviamente, da empresa é lucro, mesmo que ela seja uma ONG, né, uma organização não governamental, ela precisa, no mínimo, oferir um mínimo de lucro para suprir o período deflacionário ou o seu rateio de custos. Correto, professor? Exatamente. É uma ferramenta que ajuda muito nesse processo e a empresa que consegue se utilizar bem dos recursos da administração, ela tem condição de gerir os resultados e conseguir resultados muito mais satisfatórios do que se conseguiria se não houvesse uma boa gestão, uma boa administração, um bom trabalho nesse sentido, não é, professor? Exatamente, professor Leandro. E agora vamos, já preparado aí, você que já comunicou o seu vizinho, seu amigo, o assunto, a pauta que vai ser tratado no programa de hoje, e mesmo assim quiser mandar um WhatsApp para nós, mandando sua crítica, sua pergunta, sua sugestão, além dos canais naturais da Rádio Montanhês FM, que você pode, já está acostumado com a programação, você também pode entrar em contato conosco pelo 35 98427 3131. Vou repetir, 98427 3131. Bem, nós vamos falar aqui que é produção. É óbvio, esses esforços empresariais de equipamentos, pessoas, ciência, né, tecnologia. Professor, traduz para nós, vamos começar assim do beabá, o que é produção e, mais ainda, o que produzir? Bom, produção é a atividade de fabricação de produtos ou serviços que seja para geração de renda, geração de receitas para uma instituição. Toda empresa que se preocupa tenta desenvolver essas atividades de modo que a sua produção seja sempre boa, eficiente, de forma que possa realmente ter um resultado satisfatório e consiga desenvolver da melhor maneira possível tudo aquilo que ela propõe, todos os objetivos que ela tem.
Muito bem, colocada aí a definição do que é produção, e aí o professor já colocou aí um subentendido, eficiência, e aí uma outra palavrinha que os administradores adoram, otimização, né? Isso está relacionado com custos, professor? Diretamente, professor, porque para que a gente tenha um processo produtivo que seja eficiente, nós temos que ter otimização dos processos, ou seja, trabalhar todas as atividades de forma que o melhor resultado seja alcançado, e a partir disso, nessa realidade, os custos eles tendem a cair. Com menores custos, cada vez mais a atividade fica mais gostosa de trabalhar, né? Porque os resultados são melhores lucros e um melhor desempenho e a competitividade da empresa no mercado, né? Professor, o senhor falando aí me faz lembrar aqui aquela máxima, né? Inputs, process e outputs. Entrada, processamento e saída. A gente sempre fala nas disciplinas de gestão de projetos, gestão de custos, até mesmo no curso de administração, a questão de que nós não conseguimos interferir no processo de entrada e a saída também não conseguimos intervir muito. Porém, o processo é onde nós atuamos. Então, otimização, quando falamos de otimização, basicamente, ou de maneira geral, nós estamos falando de melhorias de processo, correto? Isso mesmo. Quando a gente fala em otimização, nós estamos tentando melhorar o processo da fabricação de uma empresa, né? Deixar ele mais eficiente, melhor, mais equilibrado, mais correto o funcionamento dele. Muito bem, professor, estamos falando de produção aqui, alguém já deve ter imaginado, entre outros exemplos, a produção de componentes metalúrgicos, componentes alimentícios, né? Por que não? E como é que ficaria isso em serviços? Pode dar um exemplo para nós, por favor? Bom, a área de serviços, ela se difere um pouco quando a gente imagina de uma empresa que fabrica, porque o serviço ele é um bem desenvolvido dentro da empresa e que ele é comercializado da mesma forma, embora ele tenha uma estrutura diferente, ele tem uma forma um pouco diferenciada. O que nós temos que pensar é que enquanto ele é um produto que a empresa gera para fornecer para outras pessoas, nós temos que ter serviços que da mesma forma atendam aos mesmos padrões de otimização de custo, de eficiência, de qualidade. Então, os conceitos eles se aplicam em todas as realidades. Se nós imaginarmos, por exemplo, uma fisioterapia, todos os processos que ocorrem dentro da atividade, eles são aqueles processos básicos e que devem ocorrer numa empresa que fabrica, por exemplo, móveis, fabrica alimentos, fabrica diversos outros tipos de produtos. Muito bem, quando nós falamos isso, já vem subentendido alguns pré-conceitos, né? O conceito de durabilidade, de um ciclo de vida já pré-estabelecido para o produto, para o bem, e para o serviço ele é um item, vamos dizer assim, entre aspas, um item de consumo instantâneo, correto, professor? E aí as pessoas, às vezes, mas curiosamente, um restaurante ele está enquadrado como um prestador de serviços. Como explicar isso, então, para o ouvinte, professor? Na realidade, professor, embora um restaurante, por exemplo, que se enquadre na área de serviços, existem alguns estabelecimentos que nós chamamos de estruturas híbridas, né, ou mistas, que elas possuem ambas as partes. Elas fabricam algo e elas prestam um serviço. No caso de um restaurante, por exemplo, nós temos aí a parte de produção, que é a fabricação do alimento, que tem que ter qualidade, tem que ter todos os padrões que nós conhecemos, atender a legislação e a satisfação do cliente. E da mesma forma, ele tem que ter um atendimento, ele servir bem, um ambiente adequado, para que a pessoa que vai consumir esse alimento, ela se sinta bem e se sinta acolhida dentro do ambiente. Então, essas estruturas híbridas, ou mistas, elas exigem muito mais das pessoas porque ela envolve ambas as atividades. É verdade, o restaurante eu coloquei ele bem provocativo mesmo, porque é uma situação em que literalmente o cliente pesa a comida, paga pelo peso que consumiu, mas predominantemente nós temos um número muito maior de serviços. Então, quando isso acontece, essas situações híbridas,
nós o enquadramos como um prestador de serviço e não necessariamente um transformador de alimentos, um fabricante, como deveria ser por definição. Mas, nesse contexto, professor, é inevitável, hoje nós vivemos uma realidade de empresas de software. E necessariamente você não tem um produto tangível. Tangível é aquilo que você pode tocar. E aquilo que você não consegue tocar, a gente denomina tecnicamente como intangibilidade, né? E como que ficaria essa questão de quanto produzir, como produzir e já jogando aí um spoiler para o próximo raciocínio, como é que ficaria a viabilidade de um negócio? Basicamente, professor, nós temos que pensar que uma empresa ela tenha diversos elementos que interferem no processo produtivo. Então, ela tem, por exemplo, a limitação de recursos, que é um fator que pode favorecer ou dificultar a produção, o desenvolvimento. Ela tem esses limitantes, todos eles fazem com que a atividade seja mais ou bem desenvolvida. Então, quando a gente pensa aí, respondendo à pergunta, né, de quanto, nós sempre temos que imaginar isso. Qual é a capacidade que a empresa tem para produzir, para fabricar, para se desenvolver enquanto instituição? E muitas vezes nós pensamos que ela tem que produzir o máximo que pode, mas nem sempre esse é o interessante, porque o quesito custo pode não ser o mais ideal, pode ser aquele que não vai gerar o maior retorno para a empresa. Da mesma forma, nós sempre temos que pensar em ter uma produção satisfatória dentro daquela condição que gere o maior lucro. Então, se nós imaginarmos como se fosse um carro, né? Um carro a 80 km por hora, ele tem um consumo. E à medida que você aumenta a velocidade, o consumo de combustível aumenta muito. Qual é o ponto que compensa você conciliar a velocidade com que se anda e a rapidez com que se chega ao objetivo com o consumo de combustível? Essa é a análise que nós temos que fazer e temos que pensar bem nela para identificar qual é o ponto exato que cada empresa tem que produzir. Muito bem, professor. Aí o senhor acabou colocando uma ótica de lucratividade, né? A produtividade condicionada ao maior ou o melhor lucro possível. Porque realmente a gente vê algumas empresas que têm uma produção gigantesca, né? Um volume de massa e necessariamente não tem um lucro tão bom quanto deveria. Nós temos empresas ou empresários, prestadores de serviços aí com seus estabelecimentos não produzindo em uma magnitude tão grande e tendo aí uma lucratividade mensal de 15, 20 mil reais, ao passo que empresas faturando milhões mensalmente não conseguem ter uma retirada tão boa, não é mesmo, professor? Exatamente. Essa oscilação ela ocorre muito de uma empresa para outra e a empresa tem que analisar de fato o que é a possibilidade, quais são as condições e qual é a realidade que ela se encontra, porque cada empresa tem um perfil muito diferente, né? E muitas vezes o maior faturamento não quer dizer que seja o melhor desenvolvimento da empresa, o melhor resultado que ela tenha. Em muitas situações ela poderia faturar menos e ter mais lucro com essa atividade, não é, professor? Verdade, professor Leandro. Hoje, é óbvio, nós estamos vivendo uma remodelagem de empresas. Nós temos aí as startups, nós estamos falando muito, mas antes de falar das startups, está muito badalado nas mídias a questão da 4.0, 3.0. Dá para a gente trocar uma ideia sobre isso? Claro, dá sim, a gente pode conversar a respeito. Nós vivemos a época que nós chamamos de internet das coisas, né? Internet em todos os ambientes, em todos os setores, conectando todas as nossas vidas. Se nós imaginarmos um empresário que resolve fazer uma viagem de negócios ou a lazer, ele tem condição de acompanhar todos os processos que estão ocorrendo dentro da sua empresa à distância, com uma velocidade, uma eficiência extraordinária. E por isso nós chamamos essa época de indústria 4.0, esse momento, esse ambiente, né, do desenvolvimento industrial que nós temos, que conecta todas as atividades. Diferente da anterior que nós tínhamos, do sistema de desenvolvimento industrial
que nós tínhamos no passado, em que era necessária a presença física, era necessário todos os processos manuais de fabricação, agora não. Agora nós temos a capacidade de automação e de utilização de softwares e desses recursos que permite uma eficiência muito maior. E isso reflete, claro, na capacidade que essas empresas têm de se manterem competitivas, né? De se manterem fortes no mercado. Muito bem colocado, professor. Eu só vou fazer um ajuste conceitual para o ouvinte, né? Porque às vezes o senhor está fazendo doutorado, acho que todo mundo está fazendo doutorado. Brincadeira à parte aqui, é grande amigo de uma inteligência fantástica. Mas é verdade, para você, amigo ouvinte, simplesmente para ficar mais entendível para você, o que é 4.0? Está falando muito na internet. É uma simbiose, é uma convivência harmoniosa em máquinas e seres humanos. Então, hoje nós vivemos o 4.0 na indústria, na agricultura, está chegando aí no varejo o 4.0, nessa utilização harmônica de máquinas, robôs e equipamentos automatizados para a realização de esforços repetitivos. Não é mesmo, professor? Só para ficar mais... Exatamente. Todos esses processos, eles conseguem ser desenvolvidos de uma forma muito mais interligada, de uma forma mais harmoniosa, né? E isso garante com que a empresa ela consiga fluir de uma forma muito mais natural, né? As condições de trabalho, de operações e de produção, elas ficam muito mais fáceis de serem conduzidas dessa forma. Muito bem, professor. E aí a pergunta inevitável. Vai acabar o emprego? Essa, sem dúvida, é a pergunta que todas as pessoas, todos nós sempre nos questionamos, né? Mas a realidade é que o emprego ele não acaba, ele se modifica. O profissional que trabalhava no passado e ele fazia um determinado tipo de serviço, hoje ele não faz mais, ele tem que se adaptar porque as realidades são outras, são diferentes. Mas existe essa evolução. Só que mão de obra, o trabalho que é utilizado dentro das empresas, ele nunca acaba. Nós simplesmente temos que ficar atentos às reais mudanças e necessidades das empresas. No passado, não tinha necessidade de uma pessoa saber mexer no computador. Hoje, por outro lado, já subentende-se que boa parte das pessoas que vão trabalhar em empresas, por exemplo, que exigem um grande volume de tecnologia para funcionarem, já parte do conceito que a pessoa já tem um domínio desse tipo de tecnologia. E essa é a mudança do perfil do trabalhador que nós estamos vivendo dia após dia. Muito bem, o professor colocou aí Internet of Things, né? Internet das coisas, IoT, né? Então, nós temos essa integração, é um fato, isso já não é mais um campo teórico, se isso vai dar certo ou vai dar errado, é uma questão de chegar, né? E chegou, talvez a onda não tenha chegado com todo o seu ímpeto aqui conosco, mas ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. Essa questão da internet das coisas, indústria 4.0, varejo 4.0 e o agro 4.0, por mais estranho que pareça, o que vai desaparecer é aquelas funções repetitivas feitas pelo humano, né? Porque o ser humano falha, ele fadiga, o seu custo é alto. No entanto, uma série de outras oportunidades irão surgir. A grande questão, professor, é quais profissões, quais ocupações é que irão surgir. Eu acho que isso que incomoda o ouvinte, incomoda nós mesmos, né? Quais serão as funções? Eu tenho para mim que, a priori, serão funções mais elaboradas, funções em que exigirão um pouco mais de intelecto, um pouco mais de capacidade argumentativa, conceitual, talvez, né? Para que as pessoas possam interagir com máquinas, porque, por exemplo, 2 mais 2, as máquinas processam muito mais rápido que a gente fala, né? Exatamente, essa é a questão que nós temos que pensar. Como estabelecer essa comunicação com a máquina, né, para que ela consiga funcionar de uma forma mais eficiente. Uma vez que essas tecnologias elas têm uma capacidade de processamento muito mais rápido do que a gente, mesmo que nós utilizássemos, por exemplo, uma calculadora para fazer grandes cálculos, um software faz um cálculo muito mais rápido
do que nós. E essa simbiose, essa relação que deve existir para que a gente consiga entender, compreender e transmitir os comandos que devem ser feitos para que determinada atividade que é repetitiva ocorra de forma automatizada, sem dúvida que é algo que deve estar muito presente na nossa vida e no nosso cotidiano, né? Realmente, professor, e ouvindo a sua fala, me ocorre que parece inevitável nesse contexto, o conhecimento de lógica, né? O conhecimento mais aguçado de lógica e sobre a lógica de funcionamento, sobre isso, vai contribuir muito para que o ouvinte ou o futuro funcionário de uma dessas ocupações que vão surgir, ele tenha uma noção de causa e efeito e saiba conceitualmente o que está fazendo. Inclusive, no curso de administração, né, fazendo aqui um paralelo rápido, nós já introduzimos a disciplina de raciocínio lógico. Não só pensando nisso, mas para que a tomada de decisão ou o processo decisório na cabeça do administrador formado pelos nossos cursos de administração, ele tenha uma capacidade lógica de argumentação, de tomada de decisão e, obviamente, ele tenha uma otimização e não tome uma decisão diferente a cada momento na sua vida, né? Exatamente. O raciocínio lógico, ele nos permite isso, a tomar a decisão mais correta dentro daquela situação pontual. Eu acredito que, inclusive, todos nós deveríamos estudar bastante e compreender bem como funciona essa parte da lógica dentro do processo decisório, dentro das empresas, assim como na nossa vida pessoal, na vida social, para que a gente consiga identificar o que deve ser feito da forma mais precisa, da melhor forma possível. Muitas vezes nós tomamos decisões no calor do momento, né? Acontece de tomarmos decisões e às vezes naquele momento que a gente toma sem refletir, sem pensar, as consequências podem ser muito danosas. E isso dentro da empresa os danos são também muito fortes. Às vezes ela pode perder muito dinheiro, ela pode ter uma dificuldade financeira, inclusive, muito grande, em decorrência dessa capacidade de executar logicamente determinadas atividades. Então o profissional ele tem que estar preparado para agir logicamente nas mais diferentes funções que ele pode desenvolver dentro de uma empresa. Claro, professor, e é óbvio, nós vamos fazer aqui só uma ressalva que não é só a lógica que vai fazer o administrador um administrador, mas ela vai ajudar o administrador ou qualquer outro profissional a encarar a vida de uma maneira mais lógica, tá? Então, outras competências como recursos humanos, poder de persuasão, capacidade de relacionamento social, em grupo, habilidades sensoriais, né, professor, são necessárias para a formação desse profissional que vai conduzir recursos materiais, tecnológicos, físicos ou softwares para um determinado objetivo, que é o lucro, sempre. E lembrando ao ouvinte que estes episódios de transformação, eles sempre aconteceram na história humana. Quando o homem vivia de processos artesanais, houve uma revolução tremenda. Do artesanal para o industrial, para a máquina a vapor, seria, professor, o equivalente ao que nós estamos vivendo hoje das máquinas para os computadores, da inteligência mecânica para a inteligência artificial, correto o paralelo? É isso mesmo. Essa relação que nós estamos vivendo hoje, ela já aconteceu no passado, com um pouco diferente, mas o comportamento, ele se repete. As mesmas dificuldades que muitas vezes a gente fala, nossa, como é complicado eu me adequar à nova realidade, a essas mudanças que nós estamos vivendo hoje. Se nós olharmos aí, para quem gosta de história, olharmos no passado, nas outras fases da Revolução Industrial, nesse período em que nós passamos da fabricação artesanal para a indústria, as dificuldades elas são enormes. Eu gostaria, inclusive, de arriscar uma questão que, se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com alguém que viveu naquela época, será que elas não diriam para a gente a mesma coisa que nós escutamos hoje, professor? Bom, essa questão da delinquência juvenil, por exemplo, esse termo ele vai ser popular para nós hoje, mas ele vai surgir num contexto que, com a
máquina a vapor, com a industrialização europeia, os jovens que trabalhavam com os pais nos campos e na produção agrícola, agora não podem trabalhar mais dentro das indústrias. E aí eles são retirados da indústria e são colocados nos seus lares e não tem mais atividade nenhuma para fazer. E esses juvenis parados dentro dessas cidades e os pais fora, produzindo ou trabalhando na produção fabril, esses meninos vão fazer várias peripécias, inclusive roubar, saquear, estragar as coisas, juvenil. E aí esse termo na Europa ele vai ser cunhado como delinquência juvenil ou jovem delinquente. Mas é porque o jovem tinha uma ocupação de acompanhar os pais e agora os pais não estão do seu lado, estão dentro das fábricas e o jovem está sozinho dentro de casa, sem ter o que fazer. O que ele vai fazer? Vai brincar com tudo, com outros jovens e aí vão surgir hábitos não identificados num período da história anterior e que aí registrou-se como delinquência juvenil. E essa questão ajuda a gente a analisar a situação, inclusive atual, porque muitas vezes nós encontramos os nossos jovens com comportamentos diferentes daqueles que nós vivemos quando mais novos, e a gente fala, nossa, mas por que essa juventude está tão perdida, está tão dessa forma? Mas é uma forma de se remodelar, e é isso que dá beleza à nossa vida humana e a tudo que a gente faz, porque é um dinamismo, é uma reinvenção do nosso modo de viver, das formas como nós fazemos as coisas e da forma como nós enxergamos as coisas. Essa modificação, ela interfere em todos os setores da economia, da indústria, dentro das empresas, em todas as esferas políticas, elas interferem em todos os ambientes, porque faz com que surjam pessoas que pensem de forma diferente do pensamento tradicional que vem tendo, né? É bom o senhor ter tocado nisso, professor, porque uma coisa que tem me incomodado muito é esse agir sem pensar ou pensar e agir. Mas a gente tem verificado que as pessoas e empresas têm agido antes de pensar. E aí nós temos algumas frustrações ou alguns resultados não desejados, né? E em algum momento a gente queima uma etapa. Esse agir antes de pensar é algo complicado e que nós temos que aprender e desenvolver na nossa juventude, inclusive nós, ao longo de toda a nossa vida, essa capacidade de fazer. Porque uma vez que nós não fazemos as coisas da forma como deveria, a situação fica cada vez mais complicada e se torna cada vez mais difícil de nós solucionarmos um determinado problema, né? E o tempo mostra que uma fase que não seja bem conduzida, que não seja bem vivida, que não seja bem estruturada, ela vai desequilibrar toda a vida do indivíduo. Dentro do contexto que nós vivemos, se nós pensarmos em uma sociedade que se refaz a cada momento, nós temos que pensar nisso. Como levar essa formação, esse desenvolvimento para a nossa sociedade da forma mais equilibrada. Porque muitas vezes nós pensamos que o jovem, por exemplo, ele vive e ele está chegando com menos intelecto do que no passado. Na realidade não é que a condição ela mudou. E muitas vezes esses conceitos eles são inseridos no meio desse novo modelo de vida que vai surgindo e nós temos que, é responsabilidade nossa, pensarmos e refletirmos e conduzirmos essas atividades para adaptar e fazer algo que realmente possa contribuir com o desenvolvimento, né? Muito bem colocado, professor. A questão da intelectualidade e a questão vamos dizer assim, um comportamento, né? Eu digo sempre para os alunos que, e sempre quando tem oportunidade, que eu gosto de definir a burrice, né? O que é a burrice? É quando você está diante de alguma coisa que é errada, você tem consciência que ela está errada e mesmo assim a faz. Isso, portanto, é uma burrice. Em nenhum momento isso é falta de intelecto, né? A inteligência nunca viemos mais ou menos inteligente. O problema é como nós aplicamos a nossa inteligência. Mas voltando àquele ponto inicial, professor, o senhor tocou um ponto importante, queimar etapas no processo, e isso em produção, isso é quase que evidente, né? Não tem como você queimar etapas no processo produtivo
por exemplo, na construção de automóvel. Vá que eu pule a entrega dos amortecedores ou a etapa dos amortecedores. O carro não vai estar completo. Da mesma forma, por analogia, a formação do profissional que vai atuar nesse mercado novo, adaptado, transformado, ele tem que ser uma formação também robusta, não menos flexível, não menos dinâmica, mas cada vez mais robusta. Essas modificações que vão ocorrendo exigem cada vez mais. Então, os erros que cometíamos no passado dentro de um processo produtivo, hoje eles não são aceitáveis, né? Não pode ocorrer um determinado erro que antes as pessoas compravam, por exemplo, um carro e elas não se preocupavam. Hoje quer-se o quê? Um acabamento bom, um consumo, um desempenho, todos os fatores funcionando bem. E isso, nós já partimos do ponto que nós não consideramos isso um diferencial, né? Antes, no passado, isso era. Hoje não, isso é uma obrigatoriedade das empresas, né? O cliente percebe quando não tem esse recurso, quando algo não está correto. As falhas produtivas que ocorrem durante o processo produtivo, elas prejudicam justamente por isso, porque elas ferem a visibilidade, a credibilidade que a empresa tem diante do cliente. Muito bem, professor. O senhor falando aí me fez recordar um programa que nós fizemos aqui com o professor Alain Miranda. E nós estávamos falando sobre empresas que estão melhorando o seu processo cada vez mais, melhorando a eficiência e estão esquecendo de olhar para o mercado e ver o que vai acontecer com o mercado. Por exemplo, nessa entrevista que nós tivemos a oportunidade de conversar com o professor Alain Miranda, nós falávamos do caso da Kodak. A Kodak, ela maior produtora de fotografias e ela, por filmes, né, físico, ela não percebeu que o seu próprio departamento de pesquisa e desenvolvimento tinha descoberto, ainda incipiente, aquela produção de filme digital. Ela não quis investir, passou alguns anos, 4 meses depois, a Kodak, a maior empresa de foto e imagem do mundo, desapareceu do mapa mercadológico, né? Então nós temos aí a presença do fator disruptivo. E a Kodak não se apercebeu por aquele momento. Nós falando hoje, parece fácil, mas é muito difícil você, inserido no contexto, perceber essas tecnologias ou esses processos disruptivos, professor. Dá para a gente comentar um pouquinho sobre isso? Isso daí é uma condição que nós temos que sempre estar atentos, estarmos pensando. Porque muitas vezes no dia a dia que nós desenvolvemos, e à medida que a empresa ela vai crescendo, acaba que determinados pontos ela não consegue enxergar da forma como enxergava enquanto pequena. E ela vai desenvolvendo, e muitas vezes nós, inseridos dentro de um processo produtivo, tão focados nos resultados internos, no desenvolvimento do processo, nós não consideramos essas mudanças que estão ocorrendo lá fora, no mercado. E quando nós nos atentamos, né, ocorre exatamente isso, essa ruptura entre aquilo que nós fabricamos e a necessidade do cliente de fato, aquilo que vem a ser. E a empresa tem que estar atenta, muito atenta, a tudo aquilo que ela desenvolve, não somente pensando no presente e olhando o passado que deu certo, mas principalmente considerando no futuro. O produto que eu fabrico, será que ele vai estar disponível? Será que o meu cliente ele vai querer no futuro? Ou melhor, vamos aprofundar um pouquinho mais esse conceito. O produto que eu fabrico, será que o meu cliente vai precisar dele no futuro ou não? É algo que realmente nós temos que pensar. E a ruptura ela surge justamente aí, quando nós não temos certeza se essa resposta se nós temos essa resposta ou não para os nossos produtos, né? Verdade, professor. E a gente vai chegando a uma parte do programa que é inevitável a gente não falar, né, dessas tecnologias disruptivas, porque, por exemplo, a gente vê uma falência múltipla de alguns setores, né? Por exemplo, a Kodak faliu, o meio de fotoimagem mudou,
do físico para o digital. A máquina de escrever mudou com o computador mudou, o teclado hoje basicamente não serve para mais nada. Nós temos aí comandos de voz, que a gente dá o comando de voz, e pela nossa própria comando de voz o texto o sistema já reconhece. E assim, muitas coisas estão sendo propostas hoje de maneira ainda não muito bem definidas, mas que em breve ficarão claras, e a gente corre o risco de, se não nos apercebermos disso, ficarmos para trás. Ou, uma expressão que a gente usa muito, o último que ficar apaga a luz, né? Então, nesse contexto, professor, eu gostaria que o senhor comentasse, então, hierarquicamente, uma das principais funções do administrador, do gestor, do CEO, é, então, pensar e estar antenado nas mudanças? Sem dúvida. Qualquer administrador que for desenvolver qualquer atividade, e eu não diria nem somente os gestores de alto escalão, né, mas todos aqueles que estão inseridos dentro da empresa, mesmo nos níveis operacionais, nós temos que pensar nisso, nós temos que ter essa avaliação para tentar identificar realmente o que está acontecendo, o que pode mudar e de que forma que as coisas ocorrem. Porque esse processo ele é muito rápido e muitas vezes nós não temos o tempo sequer de amadurecer determinado conceito em nós, de absorver, e aquilo já está mudando. E essa é a percepção que nós temos que ter. Os gestores eles têm que ficar muito atentos a isso, justamente porque o mercado muda e a empresa tem dificuldade de mudar na velocidade que o mercado muda. Às vezes a empresa também segura uma mudança para uma reserva de mercado, para otimização de lucros, e mesmo otimização do processo, e mesmo para a sobrevivência de tecnologia, porque você faz um investimento numa empresa aí na ordem de 70, 90 milhões de reais de tecnologia, e você descobre que daqui 5 anos aquele produto não vai mais surtir efeito, e aí vai desfazer tudo e fazer de novo. Então você tem envergaduras financeiras. E vamos dar um paralelo aqui bem simples. O caso de fontes de energia diferente do petróleo. Tá bom, nós já sabemos que a matriz energética mundial agora ela vai se dar por energia elétrica, né? Não necessariamente ela vai ser por hidroelétricas, mas no Brasil o campo é muito favorável para isso. No entanto, se você, sabedor disso, e for buscar alternativas de hidrelétricas pelos oceanos, que também já está patente e fácil, vamos dizer assim, mas o que acontece? Você substitui tudo e o pessoal do petróleo, então, põe todo mundo para a rua, né? Então a gente tem aí um tempo de maturação, ciclo de vida do produto, ciclo de vida do mercado e ciclo de vida do investimento também. Porque os avanços tecnológicos, tem empresas também, professor, que vão existir por apenas um curto período de tempo. Elas vão nascer para morrer rapidamente. Vou dar um simples exemplo. Há uns 5, 6 anos atrás, 8 anos talvez, se eu não estiver salvo engano, naquele site de compra coletiva, Peixe Urbano, nasceu, cresceu, em 2 anos desapareceu. Nós temos aí o Orkut, era uma coqueluche, nasceu, cresceu, desapareceu. E Uber, poucos dias nós tínhamos no noticiário protestos, greves, brigas, fora Uber. Hoje já é uma profissão e não se passou nem 4 anos. Isso é algo que a gente tem que ficar muito atentos também, porque a situação com que as coisas vêm ocorrendo mostra que nós temos que conciliar todos esses recursos da empresa com essas mudanças do mercado. E é justamente isso que ocorre. A velocidade com que empresas nascem e morrem força as empresas cada vez a terem maior eficiência e terem um desenvolvimento gerencial muito mais sofisticado e robusto do que teriam outrora. Então, a empresa que hoje ela sabe que ela pode morrer a qualquer momento, ela vai fazer algo o máximo possível bem feito. Diferente daquela que às vezes pode cair no perigoso pensamento de dizer assim, eu já estou grande, consolidado no mercado, então eu não corro risco. E essa empresa é aquela que pode não perceber
que essas modificações podem interferir e o seu processo produtivo de hoje pode não atender às condições futuras do mercado. Muito bem, professor. A gente, entre outros exemplos, a gente podia citar aqui, por exemplo, o fato dos livros hoje não serem mais, das livrarias não produzirem mais livros físicos, né, de papel, tanto quanto produziam há umas décadas atrás, e hoje você compra aí livros digitais com muito mais frequência, e essas novas gerações vão exigindo um tipo de modalidade de produto e serviço diferente das nossas gerações anteriores. Mas nesse sentido, professor, para que o amigo não fique, o ouvinte, mas eu não sou de indústria grande, sou de indústria pequena, eu vou contar em poucas palavras 3 grandes fases obrigatórias de um empreendedor, empresário e o investidor, né? Então, quando você tem um pequeno negócio, você é o dono, o funcionário e o responsável pela produção. Enquanto você conduz tudo, abre a loja, abre o comércio, abre a indústria, você limpa, você produz, a esposa te ajuda, nesse momento da sua vida você está sendo um empreendedor. Depois, quando você já está um pouquinho mais estabilizado e você já tem funcionários ou mais pessoas te ajudando, você está na fase de gestor de pessoas. É onde você não está executando os processos e você precisa que aqueles que estão fazendo por você o façam ou os façam tão bem quanto você o fez ou faria. Depois, você chega a um outro estágio na sua vida. Você vai chegar ao estágio de empresário, em que você agora não mais está preocupado com a produção, não mais está preocupado só com a gestão de recursos humanos, mas agora o capital começa a trabalhar e gerar frutos para você, independente de você estar lá ou não, a empresa já caminha sozinha. Né? Então essas 3 fases são obrigatórias: a fase empreendedora, a fase gestor de pessoas e a fase de empresário. E aí um nível ainda maior é quando que agora você não está mais preocupado com um conglomerado de empresas, mas sim com investimentos. Agora o capital trabalha para você. Tá certo, professor, essa analogia? Está muito correta. E essa é a condição natural que ocorre para todas as empresas, né? Você começa pequeno, vai crescendo, vai desenvolvendo, vai fazendo as suas atividades, vai percebendo que muito mais do que simplesmente obter o lucro, você tem condição, por exemplo, de ajudar muito mais pessoas, contratar mais pessoas, auxiliá-las, né, geração de renda, de emprego, e tudo isso vai fazendo com que a empresa trilhe um caminho que em um belo dia você acorda e percebe, nossa, como a minha empresa é grande, e ela foi crescendo aos poucos e eu não percebi. Essa mudança do tamanho e do desenvolvimento força muitas vezes o gestor a identificar que a necessidade que, enquanto empreendedor, naquela situação que você falou, professor, que o indivíduo ele fazia todas as atividades, ela já não é mais suficiente. Ele precisa delegar, ele precisa passar funções para outras pessoas e conseguir conduzir suas atividades de uma forma muito mais estratégica do que operacional. Ele não fica preso, então, no processo produtivo em si, mas na gestão de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais que envolva todos os processos da empresa, né? Muito bem, professor. Temos aqui alguns minutinhos ainda e a gente poderia falar aqui, entre outras coisas, dar dicas sobre o perfil do profissional ou as áreas da administração. Mas antes eu queria sempre falar o seguinte, eu sempre falo para os amigos que o curso de administração, se não for a sua primeira graduação, inevitavelmente terá que ser a sua segunda graduação. Porque não dá para imaginar alguém que não saiba administrar os seus recursos financeiros, não dá para imaginar uma pessoa que não saiba administrar seu tempo, ou que não saiba, no mínimo, organizar seus raciocínios. Então, para isso você precisa desenvolver habilidades. Eu digo sempre, ou você vai ser o dono do negócio que tem um administrador, ou você é o administrador dono do seu negócio. Porque não tem jeito, não é mesmo, professor? Não tem. É uma coisa que é difícil de separar da nossa vida pessoal. Muitas vezes a gente fala, eu não quero fazer administração, eu quero fazer uma outra área muito diferente. Mas será que nessa área não precisa?
Será que muitas vezes o cargo que eu ocupo dentro da minha própria profissão, ele não exige muito mais da minha administração do que nós percebemos? E é nesse contexto que nós temos que refletir realmente e perceber, porque a administração se encaixa em todos os ambientes. Como tem aquela frase, né, que não importa a profissão, o que é importante é você ter a administração envolvida. Né? É verdade, esse pensamento é antigo, eu já postei no meu Facebook uma vez, é verdade. Então, professor, dentre essas características, nós já falamos várias vezes em outros programas aqui, a questão da liderança, do comando, do controle, da organização, mas um ponto que eu gostaria, nós estamos caminhando aí para o final do programa, para a última parte do programa, e eu gostaria de falar um pouquinho, professor, da persuasão. Porque às vezes você tem uma boa ideia, você fala ela, mas as pessoas não compram a tua ideia. Então, técnica de persuasão é importante? Muito importante. Nós temos que ter uma capacidade de persuadir o outro no sentido daquilo que a gente quer mostrar, do que a gente quer apresentar, para que a gente consiga realmente atingir os nossos objetivos e consiga conduzir toda atividade que seja desenvolvida. Né? As técnicas de comunicação, de desenvoltura interrelacionalmente, elas devem estar inseridas no nosso contexto e nós temos que pensar nisso. Uma pessoa que não acredita em algo que fala, ela dificilmente vai convencer o outro de que aquilo é bom. E acreditar somente não é o suficiente. É necessário que o outro também acredite e compre a ideia que nós temos. Como que nós podemos fazer com que o outro acredite naquilo e aceite uma determinada mudança, um produto, um serviço, o que for, se muitas vezes nós não temos o mínimo conhecimento de como expor, de como fazer essas atividades acontecerem? É verdade, professor. E realmente, essa questão de concatenar um raciocínio, colocar de maneira lógica para que os outros entendam. Eu estava tentando achar aqui no celular aqui uma frase que um autor, ele é um humorista, Groucho, ele diz o seguinte: até quando você vai acreditar em mim ou no que os seus olhos veem, né? Porque é realmente isso, às vezes a gente vê alguma coisa, a gente sabe que aquele ponto de vista está correto, ou que aquele fato existiu, mas mesmo assim nós preferimos acreditar nos outros. E ao acreditar nos outros, essa frase cai muito bem, né? Até quando você vai acreditar em mim ou no que os seus olhos veem, né? Isso mesmo, nós temos que sempre estarmos atentos, porque essa é a concepção que nós temos que imaginar. Como que a persuasão ela interfere? Como que nós fazemos valer essa frase, né? Na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas atividades e aplicá-la ao nosso cotidiano? De que forma que ela poderia ser conduzida para que a gente possa realmente motivar e mostrar às pessoas e que as coisas devem ocorrer e de que forma? Será que somente falado? Será que nós temos que provar como que isso deve ocorrer? Nós temos que sempre estar pensando nisso e atentos a todos esses critérios. Muito bem, professor. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho do programa, falando sobre produção, logística. Vamos dar só um apanhado geral aqui para o amigo ouvinte, professor. Áreas de atuação do profissional de administração. Pode atuar em logística, pode atuar em produção, comércio exterior, e especialmente num mundo globalizado em que tudo se concorre com todos e com todo o mundo, né? Nós podemos atuar aí em coisas óbvias como administrar negócios, gerenciamento, liderança, recursos humanos, entre outras coisas, professor. Como que a gente vai mostrar para o amigo ouvinte, ou deixar de maneira clara que os conceitos adquiridos no curso de administração são suficientes para que ele possa, são mínimos necessários para que ele possa se destacar
nessas múltiplas áreas de atuação? Basicamente, nós temos que pensar exatamente naquilo que nós conversamos mais cedo e que estamos discutindo. Como que se dá todos esses processos? De que forma que eu consigo organizar todos os recursos que eu tenho disponíveis para mim dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Essa é a habilidade principal que a administração coloca. E eu gostei das suas palavras como o mínimo necessário, porque é exatamente isso, é a nossa capacidade que nós temos que ter de lidar com aquilo. Nós não paramos nesse ponto. Então, o administrador, ele é aquele profissional que ele está preparado para entrar dentro de uma empresa, dentro de uma atividade e conduzir as atividades a partir daquilo, buscando informações e compreendendo que cada setor, cada departamento, ele tem uma inter-relação e uma interdependência. E é necessário que todos se comuniquem, que todos se falem uns com os outros, esses setores, para que a empresa realmente consiga desenvolver. E em todas as mais diferentes áreas que nós temos, esse processo ele ocorre da mesma forma, da mesma maneira ele é conduzido. Muito bem, amigos. Com essas palavras, nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Essa frase é do humorista Groucho Marx. Na verdade, isso é um pseudônimo do humorista Julius, tá? Então, essa é uma frase. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? O que ele está querendo dizer aqui numa aplicação muito simples? Às vezes a gente olha para um rinoceronte, né? E fala, não, esse rinoceronte aí é uma galinha. E não é. Então a gente está vendo que é um rinoceronte, mas alguém fala assim, não, é uma galinha. Não, não é uma galinha, é um rinoceronte. Então nós precisamos organizar, concatenar nossas ideias, saber os nossos objetivos, organizar os nossos processos, procedimentos. No caso, empresa é o que estamos falando, obviamente, produção. E depois de feito o produto, ok, agora nós temos que vender esse produto para oferir o lucro tão desejado, para pagar nossas contas, para pagar os salários dos funcionários e, obviamente, o empresário ou a empresária oferir seus lucros. Professor, suas considerações finais, um prazer para nós estar com você aqui no programa Olhar Facica. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço muito pelo convite, professor Demir. Agradeço também à Rádio Montanhês e a todos vocês ouvintes que participaram conosco, nos ouviram, fizeram suas contribuições e que a gente possa aí de uma forma bem simples poder contribuir e crescer juntos, formando e trabalhando e agindo nesse grande ambiente do mercado que nós conhecemos que se chama administração. Muito obrigado a todos. Muito bem, com essas palavras finais a gente encerra mais essa edição do programa Olhar Facica. E você que gostou, sugeriu ou não deu tempo para que o seu amigo ou vizinho possa ter assistido ao vivo, esse programa fica disponível nas nossas redes sociais e, em particular, ele fica disponível no canal do youtube.com/Olhar Facica. Todos os programas estão lá na íntegra. Os programas ficam lá fracionados. Por exemplo, esse programa ele não vai estar inteiro numa só tirada. Ele terá 4 partes de 15 minutos aproximadamente. Então você que não conseguiu assistir esse programa, ouviu falar de outros, compartilhe, vá lá no nosso canal no YouTube, dê seu like, inscreva-se no canal ou manda a sua mensagem aqui para a rádio, a gente conversa, a gente fala e todas as quintas-feiras ao meio-dia nós temos esse encontro marcado comigo, com você e nossos convidados para trazer informação de conteúdo e qualidade. Um forte abraço, fiquem com Deus.